Abraços a todos que estão ligados ao nosso canal. Esta é a primeira edição do programa Novo Horizonte para o ano de 2021. Então, inscreva-se ao nosso canal e ative o sino de notificação para receber as nossas informações. E não só, também pode ir então à nossa página do Facebook, que é Olaba TV. A primeira edição recebemos uma convidada especial, que é a doutora Sara, que irá apresentar-se, desejar boas entradas a todos os nossos seguidores e telespectadores. E não só, também o nosso tema é bombástico. Olá, doutora, como estás? Muito bom dia, caros espectadores. Chamo-me Sara Cano, sou, portanto, licenciada em Direito, advogada de profissão, sou mestre em Administração e Gestão Educacional e especialista. Exato, em suma, é uma especialista também bem rica em conteúdos. É verdade. Hoje vamos falar da guarda compartilhada. Doutora, achas que este tema é muito desenvolvido cá em Moçambique? Sim, falar de guarda compartilhada é falar um pouco daquilo que é o poder parental. Exato. Então, falar do poder parental é importante que se saiba exatamente o que é esse poder parental. Poder parental. Ele consiste no especial dever dos pais, no superior interesse dos filhos, garantir, portanto, aquilo que é a saúde, a educação, o sustento dos seus filhos. Sim. E quem pode beneficiar desta guarda? São apenas filhos ou sobrinhos, primos? Em princípio, quando se fala de regulação do poder parental, incide mais sobre os deveres filiais, aquilo que é o dever dos pais para com os filhos. Então, nesse contexto, nós temos então a regulação do poder parental, que depois pode virar-se para aquilo que é o próprio exercício do poder parental. Na verdade, dirige-se mais para os filhos, de pais para seus filhos. E quais são os requisitos observados nesta guarda parental? Bem, os requisitos observados nesta guarda parental é exatamente o facto de alguém ter seus filhos, não é? Ser o progenitor. E, em princípio, importa também fazer alguma referência sobre o que é realmente o poder parental, que eu já acabei dizendo que é aquilo que consiste no especial dever dos pais, no superior interesse dos filhos, garantir-lhe todo este, portanto, digamos, garantir-lhe o sustento, a educação, a saúde, tudo isso. Então, neste contexto, quando os pais estão juntos, na verdade, não é importante que se faça aquilo que é a regulação do poder parental, sim. porque eles estão juntos e o dever parental pertence a ambos. Sim, a ambos o casal. E acontecem já situações diferentes quando o poder parental já, de uma maneira geral, uma vez estando separados os pais, terá que pertencer a um dos pais. Um dos pais. E existem pessoas que dizem que quanto à guarda parental, a criança deve sempre estar com a mãe. Isto é correto? Bem, dizer que a criança deve estar sempre na guarda da mãe, isto realmente, até de uma maneira geral, podemos até aceitar que sim, não é? Os filhos menores, eles podem estar, de certa forma, melhores ao lado da mãe por causa de uma série de aspectos mesmo de subsistência, aquilo que é a questão das necessidades dos filhos menores, às vezes, claro que precisam do apoio da mãe, é mesmo por essa razão, mas não significa necessariamente que o exercício do poder parental deva exclusivamente ser dado à mãe. Pois. E existe idade para que a criança escolha com quem deve ficar? Sim, existe uma idade em que, falando já de uma maneira jurídica, os filhos, principalmente quando já têm uma certa idade, já estão naquele âmbito de mais de 12 anos, eles podem ser consultados. Sim. Mas numa situação em que já existe esta componente de não haver, de uma forma concreta, aquilo que é a guarda, quer dizer, a guarda praticada pelos dois. Sim. Então, quando existe, de certa forma, alguma situação entre o casal, por qualquer motivo tem alguns problemas e principalmente porque estão separados, haverá então uma necessidade de, por via do tribunal,
provavelmente, se não há um acordo entre as partes, por via do tribunal, decidir-se, o juiz decidir com quem a criança vai ficar. Exato. E neste contexto, em princípio, pode haver um acordo entre os pais, de uma maneira simples, e o caso ir ao tribunal já com o acordo dos pais. Mas, se efetivamente não houver este acordo, as pessoas não estiverem num consenso comum, é necessário que talvez seja necessário ouvir o próprio filho. Sim. A criança que, de certa forma, ela, tendo uma certa idade, já a partir dos 12 anos, poderá pronunciar-se sobre com quem quer ficar. Sim, existem casos também entre casais separados que ambas partes, ou melhor, um deles não aceita a guarda parental, sempre quer estar com a criança. Pode acontecer, sim, mas falava inicialmente de uma guarda compartilhada. Sim. Esta guarda compartilhada é diferente de uma guarda unilateral. A guarda compartilhada implica haver realmente entre as partes um bom entendimento. Exato, um acordo. Um acordo, porque haverá que deixar o filho, tanto um quanto o outro, de uma maneira consensual, permanecer com um tempo, depois estar com o outro tempo, e de uma maneira simples ir educando o seu filho, não é? Sim. E às vezes esta questão de guarda compartilhada pode fluir de maneira natural e bem, e não havendo problemas nenhuns, as pessoas entenderem-se que um mês fica com a mãe, passa uns dias com o pai e por aí em diante, e não haver problemas nenhuns. E aquela que é unilateral, em que fica com um dos pais, também haverá necessidade, porque o juiz, com certeza absoluta, irá determinar que terá que haver visitas. Sim. É impossível haver uma situação em que um dos pais fique privado de ver o seu filho. Sim. Isto é que acaba sendo complicado, não é? E a lei, de certa forma, sempre irá pautar para, de uma maneira normal, criar condições ou gerir a situação no sentido de ambas as partes poderem estar com o filho sempre que for possível. E como fica o dever e as obrigações da criança uma vez que está a passar de casa em casa? Bem, esta questão é o que realmente é possível acontecer, mas havendo uma situação de bom senso dos pais, exatamente para educar o filho de uma maneira mais objetiva e concreta, no sentido de não haver depois, por parte da criança, aquele sentimento de que não tem um lugar fixo. Sim. Isto é que às vezes não ajuda, não é? No próprio desenvolvimento da personalidade, no desenvolvimento da própria criança. Então, acontecer que não seja muito saudável este saltar de casa em casa. Caberá aos pais, então, ter uma situação de ambos decidirem como é que poderão ter a criança, no sentido de poder absorver uma educação e desenvolver a sua própria forma, não é? De estar, de ser. Exato. Sim. E quanto à pandemia de Covid-19, a doutora acha correto a criança estar de casa em casa? Como é que fica essa questão da guarda parental? Bem, o saltar de casa em casa no momento do Covid, é claro que não é uma boa prática, razão pela qual, de certa forma, também não é permitido, não é? É preciso que ainda a questão do bom senso prevaleça com os pais, sendo que poderão, de certa forma, exatamente pela situação em que nós estamos hoje, decidir que a criança fica com um dos pais, daquele com quem a guarda está estabelecida, supondo ser a mãe, e o pai, por causa de toda uma componente que nós encontramos no nosso dia a dia relacionada com a Covid, ter uns contactos que não sejam tão próximos com a criança, assim, no sentido de não estar junto num meio ou estando com todo um conjunto de precauções que devem ser tomadas, visitar a criança, mas de uma perspectiva já de observação de todas as componentes de prevenção. Mas falar ao telefone, manter-se presente sempre. É verdade. De uma maneira organizada, conforme aquilo, mas não no sentido deste movimento de sair de uma casa, ir para outra casa, e depois, havendo até, se calhar, em algum momento, situações
que levam a ter necessidade do período de quarentena, porque as pessoas ficaram um pouco expostas, Sim, sim. e isso com certeza não irá ajudar, poderá prejudicar. E havendo um bom senso entre os pais, com certeza que tudo pode fluir naturalmente. Isto quer dizer que para a guarda compartilhada ser bem correspondida, é necessário que haja diálogo entre os pais. Sim, o fator diálogo é importante, até porque um dos aspectos que a própria lei da família diz é exatamente que no âmbito familiar haja este pressuposto importante que é o diálogo. Sim. Quando as pessoas estão bem e não existe nenhum egoísmo no meio delas e sabem que tudo é no superior interesse do seu filho, agem de uma maneira simples e natural. As coisas irão fluir normalmente. Exatamente, o filho é de ambos. Sendo filho de ambos, não precisam de haver uma disputa daquelas. O que se pretende fazer é criar uma situação que não prejudique aquela criança. Por isso que se fala muito no superior interesse da criança. Sim. Tudo deve acontecer observando a tal componente de superior interesse da criança. Exato. Ainda no contexto da Covid-19, existem pais que pagam as pensões alimentícias dos seus filhos e ainda perderam o emprego. Como é que fica a situação? Pois é, esta é uma situação realmente que podemos responder assim de uma maneira simples, porque atendendo e considerando que é óbvio que as situações complicam-se, a situação mesmo de trabalho, em algum momento pode haver dificuldade em algumas empresas de manter o vínculo laboral com os seus colaboradores, os seus trabalhadores, e por qualquer motivo, sendo este o principal de haver uma situação das coisas mudarem de certa maneira de figurino, poderão então as pessoas ficarem numa situação de desemprego. Mas é preciso observar que o sustento dos filhos tem que observar aquilo que é o seu próprio sustento. Exato. Porque se o pai vai ficar em casa, mesmo desempregado, e vai arranjar formas de se autossustentar, essa forma deve estender-se aos filhos. Em nenhum momento um filho poderá ficar sem alimentação porque o pai perdeu o emprego. Isso quer dizer que a pessoa tem de auto-se reinventar. Deve auto-se reinventar, a pessoa deve criar condições de buscar formas alternativas de poder ter algum sustento. E este sustento deve estendê-lo para o seu próprio filho. Sim. Estamos então nos instantes finais do nosso programa. Gostaria também de saber da doutora quais são os desafios encontrados nesta área da guarda compartilhada. Os desafios encontrados são exatamente aqueles que nós falamos de uma maneira geral, em que os pais, ambos os pais, devem pautar por uma postura de harmonia, devem pautar por uma postura de um bom diálogo. Exato. E saber que tudo quanto estão a fazer, fazem no superior interesse do seu filho. Filhos. A questão de disputa de uma criança, no sentido de puxar, cada um puxar para o seu lado, até às vezes instrumentalizar a própria criança, não ajuda. A questão da guarda dos filhos é uma coisa séria. Quando os filhos estão sob guarda de um dos pais, o outro deve prestar assistência e, havendo uma situação de que um dos pais tem o seu poder financeiro maior que o do outro, mesmo sendo o outro homem, é preciso haver uma boa colaboração aí, no sentido de tudo realmente fluir de maneira natural e não haver necessidades acrescidas àquele filho sem o apoio de ambos os pais, com certeza que o seu crescimento não será aquele desejável. Exato. Então, doutora, considerações finais, mensagens de apelo a todos os pais que estão a passar por essa fase da guarda compartilhada e recomendações, não só beijos e abraços para quem vão. Sim. Bem, aquilo que seria então a recomendação principal é exatamente olharem para a criança como aquela figura que precisa dos dois pais. Sim. E olharem a criança como aquele que irá ter um desenvolvimento de sua personalidade, irá ter um desenvolvimento saudável se os pais não incutirem cada um na criança. Portanto, imaginemos que uma das crianças vai passar um tempo em casa do pai. E lá em casa do pai existem situações porque o pai está casado com uma outra pessoa. Entretanto,
absorve todo um conjunto de aspectos dentro daquele lar, que o pai com a atual mulher, Sim, sim. e chega a casa e há uma situação já por parte da mãe de preocupação em querer saber, para além O que daquilo que acontece? foi o tempo que permaneceu em casa de saúde, essas coisas importantes, começa a inculcar na mentalidade do diferenças também na filho, a criança. notar, sim, a criar situações que, de certa forma, não vão ajudar. Exato. As pessoas devem aceitar o estado de separadas e depois pensarem na criança como aquela que realmente poderá estar com os dois de uma forma harmoniosa, tanto com a mãe como com o Com pai. o pai. E os beijos e abraços vão para a minha família, em primeiro lugar, ao meu esposo, Nelson dos Santos, aos meus filhos, Jéssica, Érica, Micaíl e a todos os amigos, enfim. Muito obrigada mais uma vez, doutora. A conversa deu para aprender. Eu também, pessoalmente, aprendi muita coisa. Acredito eu também que os nossos espectadores aprenderam. E já é de casa, acho que vamos tratar mais assuntos relacionados à questão da lei da família. Sim, que sim, será sim. muito bom para mudar o comportamento aí dos nossos espectadores em casa. E nós vamos ir para a semana a mais. Fique bem.